A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Graças a Deus por essa rica, poderosa oportunidade, porque o Senhor é bom, maravilhoso, majestoso, imbatível, tremendo e anda em cima do mar. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, que dá testemunho para os nossos dias atuais através dos profetas, que crê no Senhor e leva a palavra. Mas o Senhor disse que se prepare que teria muitos falsos profetas. Teria muitas falácias e mentiras e enganadores. Teria muitas rapinas de lobos gulosos, vorazes, que só querem devorar todo o pasto. E a gente estar atento em que alimento estamos debruçados para que possamos nos alimentarmos. Que alimento nós estamos adquirindo para que nos alimente. Então, nesse momento, Senhor Jesus, nós já pedimos a Tua presença. Poderoso Deus, eterno Pai, agradecemos, Senhor, pela Tua misericórdia e bondade infinita que dura para sempre para com os seus. Agradecemos, Senhor, da Tua mão bondosa, cheia de misericórdia e nos alcanças com favores concedidos sem ter merecimento, mas nos dado como favor. Aleluias, Yeshua é o nome mais lindo da terra e do céu e de todo o canto do mundo e fora do mundo, porque Yeshua é um nome de poder, de autoridade, de beleza, de lindeza, de formosura, de pureza, porque é Jesus. Então, nesse momento, Jesus, diante de que o Senhor é aquele que está à destra do Pai Todo-Poderoso, e envia o Consolador para que possamos não estar aqui sozinhos, enviar também para que todo momento, no dormir, no levantar, aleluias, no ide, no vinde, é o Espírito Santo tomando conta do nosso dia e nos orientarmos. Agradecemos, Espírito Santo de Deus, pela tua linda e doce presença, muito mais doce que o mel, Espírito Santo do Senhor, mas também confronta, nos ensina, aleluias, para tomar a direção certa. Obrigado, Espírito Santo do Senhor. O laço partiu, nós escapamos e estamos aqui para a glória daquele que é o Rei da Glória, aquele que é invencível, imbatível, tremendo e anda em cima do mar. É Jesus. Faz um coração para ele aí nesse momento, porque é uma instrumentalidade que nos chega até a nós através de uma plataforma de canal. Então, de que forma você pode ali simbolizar que tem a tua presença? Eu creio e recebo e faço um coração para o meu Cristo, para que o inferno bata a retirada, porque mesmo de manhã, ou anoitecer, ou entardecer, seja qual for os ventos, qual for as ondas, o Senhor diz, eu estou contigo além sobre o mar, andando para te alcançar e para te dar direção. Amém? Graças a Deus, e o Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos perdoe de todos os pecados. E o Senhor Jesus diz, eu não olho para o pecador, ou melhor, não olho para o pecado do pecador, eu olho para o pecador, porque se minha mão chegou até ele, é porque é para salvação. Deus está falando essa palavra, é uma palavra forte, porque ele nos convida a confessarmos. E quando a gente confessa, os grilhões do inferno quebra, anula e fica raivoso. E aí Jesus está na cena. Quando Jesus está na cena, o mal parte, as trevas dissipa longe, porque a luz invade, porque ele é o dono do dia e da noite. E ele diz que o dia tem 12 horas. No escuro não andarás, porque tem ele para caminhar na luz deste mundo. Amém? Yeshua. Yeshua. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, nós vamos aqui de maneira avante para o Senhor nosso Deus, que está saltando sobre os montes. E sou tua noiva apaixonada. Eita, falar, declarar de manhã cedo, ao anoitecer, quando você faz o autoexame, dizer a tua noiva apaixonada.
Eita, aleluias. Não abro mão. Você está dizendo para quê no mundo espiritual? Falando aqui agora que tu não abre mão, aleluia, do céu. E porque o Senhor disse que liga aqui, liga lá. E que lar é esse? O lar é o lar, o céu, onde tem, aleluia, os palácios celestiais. E se Deus está dizendo que os palácios celestiais estão lá, imagine o que Ele pode fazer com os palácios aqui na terra, para mim e para você. Eita Deus, é quando a gente não abre mão, não negocia, vê situação para apertar, para decidir, mas olha, da tua presença, Senhor, eu não quero sair, eu não saio, me mantém na tua presença, eterno Deus, Jeová, Rafá, Jeová, Jireh, Exua, que intercede todo momento aí à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, onde estava aí antes de tudo, até mesmo de eu e você ser criado. Amém? Vamos de maneira aqui diligentemente, com todo cuidado, para Apocalipse. É um trechinho bem pequeno, Deus permitiu hoje, meu irmão. Eu vou estar junto com vocês, silenciando, esmiuçando e atento na palavra que Deus fala conosco. Deus estava falando aqui a João para as 7 igrejas. Eita Jesus. As espadas pegaram? Estão aqui as minhas. Eu vou ver aqui, estar aqui porque tem uma versão e a tradução melhor para que vocês possam acompanhar a leitura para a glória do nome de Jesus. Que Deus faz como Ele quer. Amém? Graças a Deus. Louvado e exaltado é aquele que é o dono de tudo. De sua vida, de minha vida. E nesse momento Deus diz, não entra na sua casa. Fica do lado de fora. Ordem com autoridade que Deus te deu. Expulsa. Digo, não aceito. Repreendo pelo nome daquele que me remiu com sangue. Que saia, bata retirada. Que não vai atrapalhar o processo. E Deus envia, dando ordem ao teu respeito, como o Salmo 91. Toma posse, recebo, em nome de Jesus, que não vai ter interferência, que seja Deus, nosso Pai, não eu, canal de bênçãos, sem medida na palavra do Senhor. E vamos a partir do versículo, é o primeiro, irmãos, de Apocalipse, é a partir do versículo, aleluia, 5, graças a Deus. Aleluia. Que diz assim, ó. Aleluias. Louvado e exaltado Jesus. E de Jesus Cristo, que é fiel, testemunha, primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Aleluia. E nos fez, aleluia, reino e sacerdotes a Deus, o seu Pai. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Aleluias. Amém. Paramos aqui no versículo 7. Olha, não foi coincidência. Deus, quando prepara, Ele dá entendimento, Ele diz aonde começa e aonde termina. Ele vem com poder, com a espada flamejante, né? Assim, quando aquele do menor encarou que nem olhou. Oi, Deus está dizendo, eu levanto pequenos. E ele diz, quem é como Deus? Ninguém é como Deus. E muitos dos anjos que estavam de acordo, aleluia, Deus disse o que é de concordância, eu trago para pessoas concordarem. Ele diz, eu estou contigo. E ali começou uma grande guerra, porque muitos anjos acompanhou a verdadeira, aleluias, identidade de quem dizia que ninguém é como Deus. Deus não se levanta. Aleluias. Ele deixou aqueles para que possam testificar que o nome dele é grande, é todo cheio de poder. Aqui diz a palavra que ele nos fez reino e sacerdote a Deus, seu Pai. E que seja a glória e o poder a todo sempre.
dele. Aleluias. Nosso Jesus, ele diz que sacerdote para que ofereçamos como sacrifícios espirituais. E olha o que diz o Hebreu 13 quando se refere a este texto. Portanto, no meio dele, ofereçamos continuamente sacrifício de louvor a Deus. E isso é um fruto dos lábios que confessa o seu nome. Isso é fruto dos lábios que confessa o seu nome. Aqui e agora, eu não sei o que você está fazendo, você está diante de um maquinário, eu não sei se você está diante de um transporte coletivo, eu não sei se você está diante do seu veículo como condutor, aleluias, de um transporte alternativo, na qual a gente contrata para ir e vir. Deus está dizendo mais o ide e vinde. Se não for comigo à frente, vai ter problema. Aleluias. E Deus nos convida a ouvir a voz dele. Identificar o que vem do Senhor. Yeshua. Jesus estará aqui à destra do Deus Pai, que nos fez como um reino. Olha, se nosso Cristo Deus disse, lá em Êxodo 19, eu vos sereis o meu reino de sacerdote e gente santa. Estas são as palavras que dirá aos filhos de Israel. Se no Primeiro Testamento apontado que Jesus estaria conosco e damos testemunho de que ele é o rei e que virá, aleluias, com a mão de rei sobre as nuvens, conforme uma visão revelativa aqui de João. Irmãos, nós paramos no versículo 7, aleluias, aonde, na versão aqui diz assim, ó, até mesmo os que trapassaram todas as tribos e terras lamentarão por causa dele, porque Deus dá um tempo de confessar o Senhor Jesus como único Rei Salvador que ninguém consegue ir aos portões celestiais, fazer morada, se não receber Jesus como seu único Salvador. Essa é a condição, irmãos. Receber Jesus como único Rei Salvador é a condição de deixar o pecado para trás e seguir sem o pecado. É dizer que eu sei o tamanho seu, ele sabe o seu tamanho e eu sei o meu tamanho. Para dizer que nós confessamos o nome do Senhor e diante de quando pequemos, nós também confessar. Porque nesse momento o diabo fica revolto e vê que com você ele perdeu. Vai tentar como um vil tentador, fica todo momento ao derredor bramindo, mas Deus diz que dá ordem aos anjos ao teu respeito para te cercar. O Satanás tenta ficar ao derredor, mas Jesus dá ordem aos anjos dele para cercar você e sustentar tuas mãos para que não tropece nenhuma pedra. Porque se a pedra está no caminho, Jesus é a luz deste mundo, como é que você tropeça? Se você tem de cabeceira aquele que é o teu rei, aquele que cuida dos detalhes, aquele que chegou aqui para João e revelou a ele, diz que é revelação de Jesus Cristo. Apocalipse, revelação de Jesus Cristo. Nenhum momento, nenhum contexto que para paralisar e confortar aquele tempo de crise que as igrejas estavam passando. E se nós precisamos alcançar mais vidas, aqui tinha igrejas para receber o povo de Deus a serem o quê? A serem ali comunhão, a serem ali para trazer a palavra, a ser ali exortado o nome de Jesus. E que hoje tenhamos medo porque as igrejas não querem falar muito de Jesus e que confronta Jesus. Por quê? Porque vai perder, aleluias, para alguns fiéis, para outros ovelhas. E essas rapinas, vorazes, que só quer comer e abacanhar toda a gordura e não deixar a oferta da gordura cheirosa para o Pai. Aleluia, Deus já está falando. Que gordura e oferta é essa, irmãos? Cheirosa para o Pai. É que quando você todo dia caminha com o que Jesus te ensinou, a oferta mais cheirosa chega no Pai. Mas essa oferta cheirosa chega no Pai não é o que as igrejas estão atravessando de crise de identidade, porque está olhando somente para a conta bancária. Ela não permite
E vai levar para você o quê? Vai levar uma pregação bem líquida. Diz que quando líquidas, irmãos, significa que já tirou os impostos. Eita, glória a Jesus. Já tirou, aleluias, as taxas. E chega ela bem já resumida e diluída. Oi, Deus está dizendo assim, esse líquida da igreja está tirando tudo, tirando a presença, tirando a demonstração, tirando, aleluia, a testificação de que tem que deixar para trás as coisas passadas, elas se foram, e as coisas novas hoje, com Cristo Jesus presente, é o que confronta uma vida nova, criatura, deixando para trás o que um dia era desagrado do Senhor, porque tu não conhecia dele e fazia todo dia desagrado. Todo dia a lista do inferno pegava, recolhia tudo que você realizava para que você continuasse servindo ao Satanás. Oi, e Deus está dizendo, eu estou dando um tempo. Por isso virá entre as nuvens, né? O Senhor é uma revelação de forma de símbolos, porque a igreja aqui, João, com a sua visão que estava tendo, ele disse, sim, que se tornasse aqui como os profetas falaram no passado, e falou Daniel, Ezequiel, Jeremias, Isaías, e todos esses e os menores, que a gente fala na percepção, que é o próximo versículo, não vai fazer, falou hoje, dos profetas menores. E ele usava a todo momento o elemento 7 do número, para que a igreja reconhecesse do que está se falando. E não com uma forma fatídica e final, porque Jesus diz, eu sou vou deixar isso para o próximo versículo, falando no 7, para que o povo reconhecesse que estava diante do número de purificação. Aleluias! Que é o reconhecimento do judaico, entender que a aliança do primeiro momento e o segundo momento era Cristo Jesus. Então, João, aqui em Pátimos, quando Satanás pensa que já acabou para você, aí que você está com mais força, que Jesus está depositando em você a unção do céu. Foi assim para João em Pátimos. Aleluias, em uma ilha isolada, ali exilado, mas aí foi que saiu mais fogo da caneta, porque ali ele foi trazendo as revelações de Jesus Cristo, como diz a carta, revelação de Jesus para uma igreja que atravessava crise, que precisava ser confortada, aqueles que permanecessem na fé, e também paralisada, porque quer dizer fria, estática, vendendo o que você acha conveniente vender, como é nos dias de hoje. E quando Jesus fala, não foi simbolicamente que Jesus tirou os verdilhões, os vendedores do templo, foi ato real. Mas quando tem um mundo espiritual, já está acontecendo um vendaval para o quê? Acabar com promessas de Jesus em sua vida. Mas Cristo diz, eu o revelarei a minha presença, que me agrado e te fiz nova e novo, e todas as coisas cooperarão para o bem e virão o que eu sou em sua história, em sua vida. Paramos no versículo 7, porque o comunicado aqui do texto era bem real, era bem nítido o que João estava falando, que era a palavra através dos profetas. Estava trazendo os números e os símbolos para que o povo entendesse por as imagens, que ele falou muito dos sete igrejas, 7 castiçais, 7, porque havia, irmãos, a gente vai se deliciar com palavra revelativa de Deus para os nossos dias, porque Deus não perde nada. Ele é especialista em reciclagem. Vamos hoje agradecer a Deus, porque Ele nos revela diariamente, que nos coloca de ponta à frente, porque na hora da crise Ele vem sobre as águas, caminhando para te sustentar. E está dizendo que eu dou direção e trago, sim, símbolos e sinais para que você reconheça o caminho e não se deixa a ficar tonto e perturbado com muitos profetas vendendo aí a palavra de Jesus. Aleluias, poderoso Deus eterno Pai, Tu és Yeshua. Estamos aqui, Senhor, só para Te adorar e bendizer.
Porque aqui diz a palavra é tua, Senhor, porque tu és digno de toda a adoração. Aleluias. Está aí do trono do Deus Pai Todo-Poderoso e se fez aqui carne. Essa carne era verbo, esse verbo era Deus. E o Senhor Jesus se revelando a João em momentos quanto mais crise, quanto mais situações contrárias, mais o Senhor levanta um povo teu para dizer que o Senhor é Deus e cai por terra aquilo que queria te devorar. Amém? Graças a Deus por esta rica oportunidade. Eu agradeço, meu Jesus. Que Jesus lindo é esse. A noiva. Eita, que nós estamos aqui apaixonados. Quanto mais você se apaixona em tempo de crise, mais Deus sustenta e a sua vitória está chegando. Aleluia, amém? Porque tu está dizendo quem é o dono seu. É Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus.